Olá, alunos! Inicialmente, nós vimos sobre capacidades físicas. Logo depois, vimos sobre condicionamento físico e práticas de academia. Hoje, nós veremos sobre frequência cardíaca. Frequência cardíaca é um indicativo de quantas vezes o nosso coração bate por minuto. E é um dos índices mais utilizados pelos médicos para saberem como que está a saúde dos seus pacientes. Existe um limiar para saber se a frequência cardíaca está dentro dos níveis normais ou não. Esse limiar, de forma bem geral, é considerado entre 60 a 100 ou 120 batimentos por minuto. Porém, não é uma regra, já que vários fatores influenciam essa frequência. Então, temos idade, gênero, se a pessoa é sedentária, se a pessoa é ativa, então tem vários fatores. Por exemplo, geralmente uma pessoa que tem um condicionamento físico muito bom, essa frequência cardíaca de repouso dela pode ser menor que 60 e estando dentro da normalidade. Quando a gente fala em repouso e em movimento, é que existe essa diferenciação. Então, nós podemos aferir a frequência enquanto a pessoa está em repouso, então seria da pessoa sentada ou deitada sem fazer nenhum tipo de esforço físico. E aí também nós temos a frequência cardíaca em movimento, que aí nesse caso já se ultrapassa a conta dos 120 batimentos por minuto. E aí tem uma conta em relação à idade da pessoa, que vocês verão mais pra frente no vídeo. Quando falamos de frequência cardíaca em movimento, como foi citado anteriormente, a gente utiliza uma conta muito simples. Essa conta é o número 220 menos a idade da pessoa. O resultado desta conta dará a quantidade de batimentos cardíacos máximos que essa pessoa pode ter durante um exercício físico. Então, vamos pensar numa pessoa que tem 20 anos de idade. A gente vai fazer a conta de 220 menos 20, que é a idade da pessoa, e resultará em 200. Então, essa pessoa, ao se exercitar, deve ter no máximo 200 batimentos por minuto do seu coração. Agora vem a parte objetiva da nossa aula. Como faremos para chegar no resultado da frequência cardíaca? Então, primeiramente, nós pegaremos o nosso dedo indicador e o nosso dedo médio. O importante é dizer que a frequência cardíaca ela é sempre determinada por minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, a gente deve contar essa quantidade de batimentos por um minuto. Então, pegado os dois dedos, a gente vai tentar achar pulsação aqui abaixo da orelha, pressionando levemente. Importante que, ao fazer isso, vocês estejam em total silêncio, não pode estar falando, porque senão você não vai encontrar a pulsação. Outro local para se encontrar a pulsação é abaixo do dedão. Então, a gente tem uma artéria que se chama radial. Ela está bem abaixo do nosso dedão. Então, você vai pressionar. Em silêncio, você vai conseguir detectar essa pulsação. Detectada a pulsação ou no pescoço ou aqui no pulso, vocês deverão soltar um cronômetro. Pode ser do celular ou pode ser do relógio. Esse cronômetro, a gente tem diversas formas de fazer. A forma mais tranquila de você fazer é, achado a pulsação, você soltar esse cronômetro por 15 segundos. E aí você vai contar quantas vezes você conseguiu ver as pulsações em 15 segundos. Deu os 15 segundos, você vai finalizar o cronômetro e aí você vai multiplicar o resultado que você tiver por 4. Lembrando que 4 vezes 15 é igual a 60 segundos. Você também pode contar a pulsação por 30 segundos e multiplicar por 2 para dar 60 segundos, ou então contar por 20 segundos e multiplicar por 3. Se
Se você quiser, você também pode ir lá posicionar e soltar o cronômetro por 60 segundos. Não tem problema. Só que é um pouquinho mais difícil porque vai demandar um pouquinho mais de tempo. Então, eu indico fazer por 15 segundos e depois multiplicar por 4. Aí você vai ter o resultado da sua frequência cardíaca. Na atividade desta aula, vocês deverão fazer duas coisas. Primeiramente, vocês deverão aferir, medir a frequência cardíaca de vocês de repouso. Então, vocês sentadinhos ou deitados sem fazer nenhum esforço físico, deverão medir a frequência cardíaca de vocês. Abaixo no link, eu vou colocar uma tabela sobre frequência cardíaca de repouso. E aí, vocês deverão classificar onde está o estágio de vocês. Então, vocês vão tirar a frequência cardíaca de repouso de vocês, vão lá na tabela que eu vou linkar e vão classificar como que está dentro daquela tabela. Depois disso, vocês terão que fazer um desafio físico, que eu vou linkar também lá no app. Feito o desafio, logo em seguida, vocês deverão aferir a frequência de vocês. E aí, vocês farão aquela conta lá, de 220 menos a idade de vocês e ver se o resultado que você obteve depois de fazer o desafio está dentro do resultado final. Então, vocês têm diversas formas de registrar essa atividade. Vocês podem tirar foto de vocês aferindo, fazendo o desafio e os resultados, ou vocês podem enviar vídeo também de vocês aferindo, fazendo o desafio e tendo os resultados, ou vocês podem registrar, mas aí o registro tem que ser bem completo para eu compreender, ok? Qualquer dúvida, vocês postem lá nos comentários que eu respondo, ok? Beijos, até a próxima aula.